Capítulo 3. O conceito original de reino. A colonização. Com base no que mencionei até aqui, duas coisas já devem estar perfeitamente claras. Primeiro, que cada ser humano neste planeta, sem exceção, está buscando um reino. De maneira consciente ou inconsciente, cada atividade e empreendimentos humanos estão direcionados de algum modo a essa busca. Em segundo lugar, o conceito original de governo real é muito superior a qualquer sistema desenvolvido pelos seres humanos. Obviamente, tal reino tem de ser governado por um rei justo e benevolente. Do contrário, não será melhor do que nenhum outro sistema. Muitos ocidentais têm certa dificuldade de entender a superioridade inerente de um reino sobre os outros sistemas de governo. Como já afirmei, a maioria dos ocidentais nunca teve a experiência de viver em um reino. Portanto, sabe muito pouco ou praticamente nada a respeito de como esse sistema opera. Esse problema é ainda mais evidente para os cidadãos dos Estados Unidos da América, cuja nação foi estabelecida a partir da rebeldia contra um reino. Não obstante, um reino governado por um rei soberano justo e benevolente permanece como o melhor sistema de governo que a humanidade pode esperar obter. O motivo disso é simples. O conceito de reino tem origem celestial e não terrena. A aparência que ele assume neste mundo deve-se a outro conceito que também se originou no céu, o conceito de colonização. Em termos simples, colonização é o sistema celestial para influenciar esta terra. O plano mais amplo. Para compreendermos isso, é importante analisarmos de uma perspectiva mais abrangente. Nós, seres humanos, divididos como estamos pela religião, por diversidades étnicas, pela geografia, pelas identidades nacionais e pelos vários sistemas governamentais e econômicos, temos dificuldade de acolher uma visão mais ampla de que somos uma única aldeia global. As diferenças religiosas e culturais, assim como as lealdades territoriais, geralmente nos impedem de perceber o quanto realmente temos em comum uns com os outros. Em nosso íntimo, compartilhamos os mesmos temores, as mesmas esperanças e os mesmos anseios. Todos nós temos o desejo de controlar as circunstâncias em nossa vida, seja de maneira consciente ou não. Buscamos um reino no qual sejamos iguais, desfrutando os mesmos direitos, os mesmos benefícios e ainda liberdade, segurança, saúde e abundância, tendo uma vida com significado e propósito e podendo desenvolver nosso potencial. Em meio a essa nossa busca míope de desenvolvimento pessoal, deixamos de reconhecer que tal reino está disponível a todos. Entretanto, só conseguiremos enxergá-lo se dermos algum passo para trás e virmos a situação como um todo. Quando estudei artes na faculdade, um dos conceitos fundamentais que aprendi foi sempre enxergar o fim desde o início e então trabalhar no sentido inverso. Em outras palavras, um artista talentoso enxerga o produto final na mente antes de começar a pintar, esculpir ou desenhar.
É isso que significa visualizar a situação como um todo. Ver o fim a partir do início é manter essa imagem clara durante todo o processo criativo. Só assim o artista pode garantir que o produto final estará de acordo com a sua visão ou desígnio original. Um observador casual que contemple qualquer fase do processo geralmente não consegue compreender o que está se passando, porque não tem na mente a visão geral da obra como o artista. Algumas poucas pinceladas em uma tela podem não significar nada para alguém que observa o pintor, mas um artista de talento sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe precisamente onde está indo e como chegar lá, porque já enxergou o resultado final na mente ao projetar a situação por um plano abrangente. É por isso que nunca devemos julgar um artista enquanto ele trabalha. Apenas no produto final é que sua visão e seu intento poderão ser vistos em plenitude. Quer estejamos pintando um quadro, esculpindo uma estátua ou construindo uma casa, é importantíssimo termos o plano mais abrangente, o produto final, claramente em vista. Do contrário, o sonho e a visão originais não se realizarão e terminaremos com algo muito diferente do que pretendíamos. O maior problema em nosso mundo atualmente, incluindo as religiões, é que estamos muito preocupados com as etapas e deixamos de enxergar o plano mais amplo. Ficamos tão envolvidos com a nossa pequena parte, lutando e discutindo com todas as pessoas a respeito dela, que acabamos perdendo de vista o propósito geral. O mais importante na vida é enxergar o plano mais amplo. Entretanto, tudo o que temos são imagens isoladas. Em algum ponto do caminho, a humanidade perdeu a visão ampla de seu objetivo, e tudo o que restou foram poucas imagens isoladas que fornecem apenas uma impressão limitada e bastante enganadora do todo. Há muito tempo, nós deixamos de enxergar o fim de nossa existência. Agora, tudo que temos para trabalhar são meios desconexos, buscas fúteis, sem significado. O propósito define esse plano mais amplo. Em outras palavras, esse plano abrangente é o propósito original ou o intento do artista ou construtor, o resultado final desejado. Qual era o propósito de Deus quando criou a humanidade? Qual era o resultado final que ele queria alcançar? Como arquiteto da raça humana, qual era o intento original do Senhor? Essa é uma questão bastante importante para nós, porque sem propósito a vida humana não tem significado. E é exatamente isso que os filósofos de nossos dias estão dizendo. A vida humana não tem propósito nem significado. Portanto, cada um de nós deve criar ou derivar significado para ela, onde quer que possamos encontrá-lo. Perdemos a visão do plano mais amplo, o intento original de Deus para a humanidade. E sem ela, a vida não passa de frases desconexas que não fazem sentido. Se nossa vida não tem sentido, temos de recuperar essa visão mais ampla do intento original de Deus. No início, o Senhor trabalhou em um projeto maravilhoso chamado raça humana. Por quê?
porque o propósito original de criar a humanidade, o plano mais amplo, era estender seu reino invisível ao mundo visível. Ele queria expandir seu território para outra localidade. Seu desejo era estabelecer uma colônia celestial nesta terra. O plano mais amplo de Deus. A colonização, como conceito, não foi inventada pelo homem. Não é um produto de qualquer reino ou cultura humana. Ela originou-se na mente de Deus. Foi ideia dele. O propósito original do Senhor era manifestar-se seu reino celestial neste mundo sem que ele próprio viesse para a terra. Uma autoridade colonizadora, tal como o rei, não tem de estar presente fisicamente para que a colonização ocorra. A mera presença da influência desse governante já é suficiente. Se Deus pudesse estender sua autoridade governamental sobre a terra por intermédio de representantes legais, sua influência também seria percebida aqui, sem que ele precisasse estar presente fisicamente. O intento original de Deus era expandir seu governo sobre este mundo, e o seu plano para realizar isso era estabelecer uma colônia celestial na terra. O Rei dos Céus queria fomentar um relacionamento entre o reino invisível do céu e o reino visível deste mundo. Seu plano era fazer uma conexão entre os dois pela colonização. Entretanto, o Senhor não estava satisfeito apenas em reconstituir sua influência aqui. Queria deslocar alguns cidadãos do céu e colocá-los nesta terra para estabelecer a colônia. E como ele realizou isso? Vamos examinar algumas declarações presentes na Bíblia, que é a constituição do Reino dos Céus. Como qualquer outra constituição, as Escrituras apresentam leis, princípios e características que definem o reino de Deus. Vejamos as palavras iniciais dessa Constituição. Seu preâmbulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esta declaração estabelece o reinado universal de Deus, por direito de criação, com autoridade absoluta para fazer o que bem desejar. Um pouco mais adiante, encontramos a carta de colonização da terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Com essas palavras, o Senhor dos céus declarou seu interesse de realizar a colonização deste mundo. Essa carta de colonização especifica o propósito e define os parâmetros para a colônia. Ela também determina quais pessoas receberiam a responsabilidade de levar adiante o desejo do rei. Notemos que este trecho bíblico não menciona nada sobre religião. Essa carta não é uma declaração religiosa. É um documento constitucional que define o intento do governo de Deus e estabelece a autoridade governamental. Deste modo, o rei apresenta suas perspectivas mais ampla de visão. Criar seres semelhantes a ele,
colocá-los neste mundo e deixá-los que governassem o planeta em nome do Todo-Poderoso, como vice-regentes de seu governo celestial. Esse era o plano e o propósito de Deus ao criar a humanidade. Como os propósitos do Senhor são imutáveis, concluímos que continuam vigentes até hoje. A terra da coroa celestial. Deus criou este mundo para ser um local onde ele pudesse estender sua influência, mas sua intenção era fazer isso por intermédio da humanidade. O Senhor criou o homem para ser um colonizador neste mundo físico. Por isso, os seres humanos são tão bem adequados fisicamente para viver neste planeta. A Bíblia afirma que o Todo-Poderoso criou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Existem provas científicas sobre isso. Nossos corpos são feitos da mesma substância que compõe este mundo. Antes de o Altíssimo criar-nos, ele desenvolveu um mundo físico que seria o ambiente perfeito onde pudéssemos cumprir nossos propósitos e nossa história. Então fez nosso corpo físico desse mesmo material. Somos seres triunos, exatamente como nosso Criador. Refletimos a imagem de Deus até mesmo em nossa composição. Somos seres espirituais criados de acordo com a natureza e a essência de nossa fonte, Deus Pai. Temos um corpo, nossa vestimenta terrena, que nos permite interagir com o ambiente físico. E temos uma alma, nosso intelecto, nossa vontade e também nossas faculdades emocionais. Combinamos perfeitamente com este mundo, assim como Deus combina com o céu. A fundação e a qualificação de um reinado vem da posse da terra. Em um reino, a terra é propriedade pessoal do rei. Esse direito de propriedade faz dele senhor. Em um reino, quando nos referimos ao terreno físico, esse território é chamado de terra da coroa. Isso implica que a terra é propriedade do governo real e refere-se ao próprio rei. Por direito de criação, este mundo é a terra da coroa celestial. Em um reino, todo o território pertence ao rei. Cada metro quadrado de terra é sua propriedade pessoal, seu domínio real. Em um reino genuíno, portanto, não existe propriedades privadas de posse dos súditos. O rei é dono de tudo. Bahamas, onde vivo, já foi parte do Reino Unido. Quando os britânicos conquistaram meu país do domínio espanhol, todas as mais de 70 ilhas passaram imediatamente a ser propriedade pessoal do rei da Inglaterra. Elas não se tornaram propriedade do governo britânico. Existe uma diferença. Essas ilhas pertenciam ao monarca inglês. Crescemos aceitando a noção de que todo o território de nosso país era conhecido como terra da coroa inglesa, significando que fazia parte dos bens daquele que carregava a coroa. Durante aqueles anos, não era incomum que o rei ou a rainha da Inglaterra desse uma ilha de presente para um filho ou um sobrinho. Como as ilhas eram terra de coroa, os monarcas, por sua própria prerrogativa, podiam dá-las como presente a qualquer momento a quem desejassem. Na verdade, as terras podiam ser entregues a qualquer súdito como um presente pessoal do governo sob a autoridade do rei. E muitas pessoas de nossa colônia ganharam grandes porções de terra para uso pessoal. O mesmo se aplica ao reino de Deus. Ele é dono deste planeta e tudo o que existe nele. Esta é sua terra da coroa. Como disse um poeta da antiguidade, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo
24, versos 1 e 2. Pelo fato de Deus ter a posse deste mundo, pode fazer o que quiser com ele, e foi de seu agrado dá-lo aos seres humanos. Novamente as palavras do poeta: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versos 16. Não devemos pensar erroneamente que temos a posse da terra. A terra da coroa, que é dada pelo rei a algum súdito, mas continua sendo terra da coroa. A qualquer momento o rei pode reavê-la e entregá-la a outra pessoa. Essa é uma prerrogativa do monarca. Portanto, quando Deus presenteou este mundo aos seres humanos, não abriu mão de seu direito de posse. Ocupamos esta terra como mordomos, que obedecem às ordens do Rei Supremo dos céus. Este nos deu o domínio sobre a terra, não como proprietários, mas como reis vassalos, para expandirmos o governo celestial ao mundo terreno. Ele nos deu o direito de governar e não a posse. Temos o privilégio de dominar este mundo e com isso vem a responsabilidade de agirmos de maneira sábia e justa. Temos de prestar contas ao rei pela maneira como lidamos com nosso domínio. Também é a partir dessa prerrogativa de reinado e senhorio que Deus podia, sem a permissão dos habitantes terrenos, prometer a Abraão a terra de Canaã como direito de nascimento. Atualmente, vemos o conceito de terra da coroa em atividade na nação de Israel. A antiga lei judaica, passada por Moisés, estipula que nenhuma venda de território será permanente, porque a terra pertence ao Senhor. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Levítico, capítulo 25, versículo 23 e 24. Os israelitas eram livres para ocupar sua porção da terra, tratar o solo, cultivá-lo, retirar dele seu sustento e até mesmo transferi-lo aos herdeiros. Entretanto, não deviam vendê-lo, principalmente aos gentios. Se diante de algum problema financeiro tivesse de transferir a propriedade a um conterrâneo israelita, a lei determinava como a terra seria devolvida. A cada 50 anos, Israel comemorava o ano do jubileu, um período em que as terras que haviam sido vendidas no último meio século eram devolvidas automaticamente aos proprietários originais. Atualmente, em Israel, existe um princípio semelhante em vigência. Quando os jovens se casam, o governo lhes dá sua primeira casa. Por quê? Porque não existe posse privada de território em Israel. Oficialmente, a terra pertence a Deus. O princípio por detrás disso é que, em um reino, viver e utilizar a terra são privilégios e não um direito. Essa prática demonstra a consciência sobre o reino que todos devemos adotar. É importantíssimo compreendermos a estrutura do reino dos céus e como ele opera para que reconheçamos todo este mundo como terra da coroa celestial e entendamos que somos meros estrangeiros e mordomos da propriedade divina. A intenção de Deus na colonização. Deus nunca age sem propósito. Desde o início, o intento do Senhor era que este mundo fosse colonizado. Isaías, escriba e porta-voz do rei na antiguidade, escreveu: Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia,
mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. Nossa presença neste mundo foi uma decisão de colonização feita por nosso rei. Ele criou este planeta como um novo território. Criou-nos a partir do mesmo material que compõe esta terra e colonizou aqui e publicou a Carta de Colonização, que nos concede o domínio do território. Não temos posse de nada, mas acesso a tudo, desde que nossas atitudes estejam dentro dos parâmetros e dos princípios governamentais que o rei estabeleceu para o seu reino. É isso que significa ser uma colônia do céu. O conceito de colonização é o componente mais importante de um reino e precisamos compreendê-lo. Do contrário, será impossível acolhermos plenamente a essência da mensagem da Bíblia e dos profetas e o foco e a prioridade de Jesus Cristo. É a falta de compreensão ou ignorância a respeito desse conceito de colonização que tem produzido tantas religiões e seitas humanas. O cristianismo, como religião, também é produto dessa falta de compreensão. O propósito mais básico, o motivo, o plano e o programa de Deus eram o de colonizar a terra com o céu. Compreender o conceito de colonização é fundamental, porque uma vez que entendamos o que o Senhor pretendia, perceberemos o que Ele está fazendo. O Criador colocou seres humanos neste mundo com o propósito de expandir sua influência e sua autoridade do reino sobrenatural ao reino natural. Por definição, uma colônia é composta por pessoas que originalmente vieram de outro lugar. É um assentamento habitado por cidadãos de um país distante, cuja filiação continua sendo com o governo de sua terra natal. Declarando de outra maneira, colônia é um grupo de imigrantes ou de seus descendentes que se estabelecem em uma terra distante, mas que permanece sujeita ao país natal. A colonização envolve cidadãos de um país habitando um território estrangeiro com o propósito de influenciar aquele domínio com a cultura e os valores de seu país natal e governar essa terra com as leis de seu governo original. A mensagem de Jesus, que declara sua missão, registrada em Mateus capítulo 4, versículo 17, é chegado o reino dos céus. Indica que a primeira colônia celestial havia retornado a este mundo por intermédio de Cristo. Como cidadãos do céu, habitamos este mundo com o intento de influenciá-lo com a cultura e os valores do reino de Deus e de colocar este planeta sob o governo do Rei dos Reis. Paulo de Tarso, um embaixador do reino do primeiro século, descreveu os planos de colonização do rei da seguinte maneira: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios, capítulo 3, versículo 9 ao 11. O intento de Deus era estabelecer uma colônia de seus súditos nesta terra para tornar essa multiforme sabedoria, o coração, a mente, a vontade e os desejos do Senhor, conhecida aos principados e às potestades nos céus, em outras palavras, ao mundo espiritual. Seu propósito ao colonizar este mundo era demonstrar os poderes espirituais das trevas que seres criados à imagem de Deus podiam ser colocados aqui para estabelecer o governo e a cultura celestial para que, no fim, a terra
a terra se parecesse exatamente com o céu. Em resumo, primeiro, uma colônia é um grupo de cidadãos estabelecido em um território estrangeiro para influenciar aquele domínio em prol de seu governo original. Segundo, uma colônia é um território estrangeiro habitado por cidadãos que recebem a incumbência de influenciá-la com a cultura e os valores de seu governo. Terceiro, uma colônia é a presença de uma cidadania distinta em território estrangeiro, governado de acordo com as leis e a cultura do governo original. Esse é o conceito de colonização do Reino de Deus. Compreendendo os conceitos do reino. Estudar o conceito de reino é importante por alguns motivos. Primeiro, porque a maioria de nós hoje em dia, principalmente no Ocidente, nunca viveu em um reino. E esse é um conceito totalmente estranho a nós. Simplesmente não sabemos como é viver sob o domínio de um rei. Isso não seria tanto um problema se não fosse pelo segundo motivo que devemos estudar a respeito do reino. O governo do céu é um reino e Deus é o rei. E pelo fato de esse reino estender-se por toda a criação, englobando o sobrenatural e o natural, nós estamos incluídos nele. Por isso, temos de ser capazes de compreender esse conceito. Um terceiro motivo bastante importante para estudarmos e procurarmos restaurar o conceito de reino é que a Bíblia não trata de uma religião ou de uma organização, mas fala de um rei e o seu reino. Portanto, para compreendermos, interpretarmos e aplicarmos corretamente as Escrituras, precisamos ter conhecimento sobre reinos. O reino é a mais antiga forma de governo e a única que possui origem divina. O Senhor inventou o conceito de reino e estabeleceu-o primeiramente no céu. Em termos simples, o reino é um domínio sobre o qual o rei exerce controle. O céu foi o primeiro domínio que Deus criou. Embora invisível, é um lugar bastante real e até mais real do que aquilo que chamamos de realidade. Tudo que existe no âmbito natural veio do sobrenatural. Portanto, este último sempre será mais real. O céu é mais real do que esta terra, embora não consigamos enxergá-lo com os olhos físicos, e possui um sistema governamental estabelecido pelo Senhor. Tendo criado esse reino, o Todo-Poderoso desejou expandi-lo para outra dimensão. Com esse fim em mente, seu plano mais amplo, ele criou o universo físico, visível, com bilhões de estrelas, incluindo uma que chamamos de Sol, o astro ao redor do qual nosso planeta orbita. O Senhor escolheu este mundo especificamente como a localização de sua colônia real no reino natural. Ele o formou com esse propósito. Então colocou os seres humanos criados à sua imagem para administrar a colônia. Dessa maneira, Deus também estabeleceu o primeiro reino terreno, simplesmente uma extensão de seu reino no céu. A partir de uma rebelião contra o rei, os seres humanos perderam seu território. Desde então, temos tentado recuperá-lo, pois ainda preservamos a ideia original de reino que o Senhor implantou em nosso espírito. Estamos buscando o reino o tempo todo, mas sem Deus nunca poderemos encontrá-lo, porque o reino vem do Senhor. Nessa busca pelo reino ao longo das eras,
Os seres humanos desenvolveram e experimentaram muitos sistemas de governo. Cada um deles, incluindo os que chamamos de reino, são defeituosos, porque a humanidade é imperfeita. Entretanto, todos são estimulados por nosso desejo de recuperar e restaurar o reino original. Isso não é mera utopia. De acordo com a Carta de Colonização, declarada em Gênesis capítulo 1, versículo 26, os seres humanos originalmente receberam um reino terreno perfeito para eles dominarem. Adão e Eva eram senhores do território físico, corregentes, e eles próprios eram governados apenas pelo Senhor. O primeiro casal era o povo, e o Criador, o Deus deles. Não havia um governo intermediário. Nos reinos humanos, que na melhor das hipóteses são apenas tênues e falhos, reflexo do reino de Deus, há súditos que também estão sujeitos ao rei, significando que estão submetidos às ambições, aos objetivos, aos caprichos e aos desejos pessoais do rei. No reino de Deus é diferente. Cada súdito também é um rei ou rainha em seu próprio direito. Por isso, a Bíblia se refere ao Senhor como sendo o Rei dos Reis, que governa os reis humanos, seres que ele criou e deseja que exerçam domínio terreno. O reino está entre nós. A rebeldia de Adão e Eva lhes custou o reinado. O terceiro capítulo de Gênesis relata a triste história de como o casal humano foi vítima das mentiras e dos enganos da serpente, que encarnava o príncipe das trevas, o anjo caído conhecido como Satanás ou Lúcifer. Com essa abdicação de Adão e Eva, Lúcifer assumiu o controle sobre o domínio terreno como um pretendente arrogante e ilegal ao trono. Imediatamente, o Rei dos Céus colocou em prática seu plano para restaurar o que os seres humanos haviam perdido. E o que perdemos? Um reino. Note bem que Adão e Eva não perderam uma religião, porque nunca tiveram uma. Eles possuíam um reino. A religião é uma invenção humana nascida dos esforços do homem para encontrar o Criador e restabelecer o reino celestial sem a ajuda de Deus. Entretanto, ele é o único que pode recuperar o reino que os seres humanos perderam. Depois do desastre no Éden, o Senhor confrontou seus corregentes, rebeldes e o enganador, dirigindo-se a cada um separadamente. É muito importante para nós o contexto do que o rei disse à serpente, porque isso tem implicações no reino. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ao falar de semente, o Todo-Poderoso estava se referindo a um descendente específico, alguém que daria um golpe fatal contra Lúcifer e seus estratagemas, esmagando a sua cabeça. Como o restante das Escrituras deixa bastante claro, essa pessoa prometida surgiu milhares de anos depois, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus em forma humana. Quando Jesus apareceu em cena, em um período histórico real, trouxe a mensagem não de uma religião, mas sim do reino. Desde então,
começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Essas são as primeiras palavras de Jesus registradas nas Escrituras. A expressão desde então está relacionada com a prisão de João Batista, um profeta cuja missão era anunciar a vinda do rei. Agora, o próprio rei havia entrado em cena e anunciava a chegada do reino de Deus. Essa foi a única mensagem que Cristo pregou. Podemos procurar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e veremos que tudo que o Messias declarava e fazia estava relacionado com o reino e a chegada deste à terra. Jesus disse: arrependei-vos, que significa mudar de mentalidade ou adotar uma nova maneira de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, Cristo estava afirmando: mudem sua maneira de pensar. O reino dos céus está entre nós. Eu o trouxe comigo. Assim, Cristo manifestou o desejo de devolver à humanidade o domínio que Adão e Eva haviam perdido no Éden. Ele resgatou nosso domínio terreno. No entanto, antes que pudéssemos ser plenamente restaurados ao reino, a questão de nossa rebeldia contra Deus tinha de ser solucionada. Essa rebeldia é o que a Bíblia chama de pecado, e é algo presente na natureza humana, um legado da traição de Adão e Eva no Éden. A morte de Jesus na cruz pagou o preço por nossa rebeldia para que pudéssemos ser restaurados a uma posição justa com Deus, nosso Rei, e recuperarmos nosso status original como governantes do domínio terreno. A mensagem do Evangelho, as boas novas, não trata apenas da cruz. Esta é a porta que nos leva de volta ao reino. A cruz de Cristo, portanto, trata-se de uma restauração do reino de Deus. Ela diz respeito à restauração de poder e autoridade. Fala de recuperar um domínio e não uma religião. Filhos e não servos. Porque Deus esperou milhares de anos desde a promessa declarada no Éden sobre a restauração do reino para só realizá-la com a vinda de Jesus. Ele tinha de permitir que a história humana se mantivesse em curso até que o momento oportuno se manifestasse. Para que compreendarmos o que perdemos ao abandonar o reino e também para entendermos os princípios deste, Deus precisava do protótipo correto para servir de exemplo. Ao longo dos milênios, muitas civilizações e muitos reinos humanos surgiram e foram extintos, até que finalmente apareceu um reino que possuía tudo de que o Criador necessitava para demonstrar como o reino dos céus funcionava. Quando o Império Romano alcançou o poder, trouxe consigo o conceito de cidadania, bem como o de senhorio, propriedade. Havia um reino e um domínio. Aquele reino praticava a colonização. A influência de Roma era tal que, por onde quer que se expandisse aquela parte do mundo, se tornava semelhante a Roma. Quando Deus viu a constituição daquele reino, disse: era exatamente por isso que eu estava esperando. No tempo oportuno,
o Rei dos céus enviou seu Filho para restaurar seu reino a esta terra. Paulo de Tarso declarou isso da seguinte maneira: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. A plenitude dos tempos não está relacionada com cronologia, mas sim com estações. Quando a estação da história humana se encontrava no período correto, quando o Império Romano havia surgido para servir de exemplo, quando tudo estava no exato local, de acordo com o propósito divino, Deus enviou seu Filho ao mundo, trazendo a mensagem de que o reino dos céus havia chegado. Qual era o propósito de restaurar o reino? Não era apresentar-nos uma religião, mas restabelecer nosso pleno direito como filhos do Rei. O Rei dos céus quer filhos e filhas, e não servos. A religião produz servos, revela o espírito de servidão. Por favor, peço a você que não me interprete mal. Um coração servil, como o próprio Jesus declarou, é o segredo para a grandeza no reino de Deus. Veja Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27. Ele disse também que tinha vindo para servir e não para ser servido. Leia Mateus capítulo 20, versículo 28. Entretanto, esse tipo de serviço deve sempre fluir da segurança de sabermos que somos filhos do Rei e de seguirmos o exemplo de Cristo. O serviço, como o espírito religioso, em contrapartida, procede de uma sensação de falsa humildade e autodepreciação em que a pessoa não se vê como filho, mas como escravo. Os filhos do rei consideram o serviço a Deus como um privilégio. Os religiosos o veem como uma obrigação. Essa é a diferença. Os filhos servem de livre e espontânea vontade porque são filhos. Os religiosos servem como insatisfação, pois pensam não terem escolha e desejam alcançar a aprovação do rei. Nunca devemos confundir o ato de servir com a condição de servos. Jesus veio para que pudéssemos receber plenos direitos como filhos. Ele é um linguajar de advocacia. Não existe nenhum vestígio da ideia de religião nessas palavras. Elas se referem a direitos legais, baseados em um laço sanguíneo. Somos filhos de Deus. Essa filiação é o nosso direito por criação. Cristo não morreu para nos aprimorar, mas para nos resgatar. O preço que Cristo pagou com o propósito sangue não se destinava a tornar-nos dignos, mas sim a provar nosso valor. Ele não veio a este mundo para reunir um exército de servos, mas para restaurar os filhos do rei à sua posição de direito, como governantes e herdeiros do reino dos céus. Somos herdeiros e estamos destinados a exercer o domínio de nosso Pai. Então, devemos aprender sobre esse reino e entender como ele funciona. Temos de inteirar-nos sobre os princípios e os conceitos. Precisamos aprender a pensar, a falar e a viver como cidadãos do reino. O reino de Deus é a mensagem mais importante de nossa era e a resposta para o dilema da sociedade humana desde a antiguidade até os dias de hoje. De acordo
com Jesus Cristo, todos tentam encontrar esse reino e empenham-se ao longo da vida para possuí-lo. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas, capítulo 16, versículo 16, parte B. Cada uma das mais de 6 bilhões de pessoas neste mundo está buscando o reino de Deus. Este livro destina-se a ajudá-lo, bem como aos seus conterrâneos terrenos, a descobrir e a compreender esse reino. Com esse fim em mente, nos capítulos restantes, examinaremos em detalhes os conceitos chaves do reino dos céus. Princípios. Primeiro, colonização é o sistema celestial para influenciar esta terra. Segundo, o intento original de Deus era expandir seu governo do céu sobre este mundo, e seu plano para realizar isso era estabelecer uma colônia celestial na terra. Terceiro, por direito de criação, este mundo é a terra da coroa celestial. Quarto, o rei concedeu aos seres humanos domínio sobre a terra e não a posse desta. Quinto, colônia é um grupo de imigrantes ou de seus descendentes que se estabelecem em uma terra distante, mas que permanece sujeito ao país natal. Sexto, como cidadãos do céu, habitamos este mundo com o intento de influenciá-lo com a cultura e os valores celestiais e colocar este planeta sob o governo do Rei dos Reis. Sétimo, o governo do céu é um reino e Deus é o Rei. Oitavo, reino é um domínio sobre o qual o rei exerce controle. Nono, no reino de Deus, cada súdito também é um rei ou rainha em seu próprio direito. Décimo, quando Jesus trouxe o reino dos céus para a terra, manifestou o desejo de devolver à humanidade o domínio que Adão e Eva haviam perdido no Éden. 11º, o Rei dos céus quer filhos e filhas e não servos. 12º, Jesus veio para que pudéssemos receber plenos direitos como filhos.